Vira para o seu irmão e fala: você está muito lindo hoje, te amo muito. Então amanhã, como utilidade pública aqui, amanhã nós temos as eleições municipais. Você que vai votar, nós não temos aqui ninguém acima de 65 anos, acredito eu, né? Mas de 7 horas da manhã até as 10 da manhã é um horário especial para aqueles que são acima de, são os idosos, né? Acima de 65 anos, 60 anos. E a partir das 10 horas, de 10 às 17 horas, nós temos o público em geral. E você precisa levar um documento com foto, você que vai votar, você precisa ir de máscara, senão você não entra. E, excepcionalmente, nessa eleição, você vai levar a sua o quê? Sua o quê? Vamos ver se você sabe. Sua caneta. Entendeu? O que vai ter de gente vendendo caneta na frente das escolas, né, para ganhar uma grana, já vai uma ideia aí, ó. Porque tem muita gente que vai esquecer caneta e lá eles não vão disponibilizar caneta por causa do Covid. Então, amanhã, faça uma escolha certa. Se você ainda não sabe o candidato que você vai votar, você tem tempo para pesquisar ainda, para poder ir nas redes sociais, para poder ler os programas de governo, para poder ler os projetos, tal, para você poder cobrar depois, porque não adianta você votar no cara que fulano conhece. Entendeu? Não adianta você votar naquele cara que te deu um saco de arroz. Você precisa votar em pessoas que vão fazer a diferença dentro da sua cidade e do seu estado. E que, presta atenção, e que defendem os princípios cristãos, tá? Se o candidato que você está votando, ele é a favor do aborto, não vote nele. Se ele é a favor do casamento homossexual, não vote nele. Se ele é a favor da legalização das drogas, não vote nele. Entendeu? Se ele é de esquerda, não vote nele. Se ele é do PT, se ele é do PCdoB, se ele é do PSOL, não vote nesses candidatos. Ah, mas ele é muito querido meu, ele é meu amigo, tal, aquilo outro. Ele não vai se contaminar. O partido dele é esse. É contaminado por esses princípios. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Entendeu? Isso é Bíblia também, tá, gente? Isso é cristianismo também. Para de ser alienado, de achar que você não deve se envolver com isso. Quando você não se envolve com isso, você tem a cidade que nós temos hoje. Sabe por que de repente tem muita gente que não está aqui? Porque não pode vir, porque falta segurança no bairro dele. De repente você não pode ficar aqui até 11 horas da noite, porque você não pode andar na rua sozinho depois, porque não tem segurança. De repente você não veio porque você está passando mal, mas não tem saúde boa. Então você tem que saber disso, amém? Amém? E eu não estou fazendo campanha para político nenhum não, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho um candidato, óbvio, entendeu? Que segue os preceitos, entendeu? Tá difícil de arrumar candidato bom, tá difícil, entendeu? Mas você pode ser um próximo candidato, de repente, nas eleições de 2022, quando nós vamos ter. Se Deus levantar você para isso aí, você pode ser um candidato. E se você tiver os preceitos, não é porque você é da minha igreja que eu vou votar em você não, tá? Se você tem os preceitos cristãos e se preparou para isso, eu voto em você. E aí nós vamos ter candidatos aqui representando o Senhor lá na Câmara, lá na Prefeitura, lá na Assembleia Legislativa, lá no Senado. Eu creio nisso, amém? Amém? Então, pense bem em quem você vai votar amanhã, estude. Eu amo esse tempo no sentido, tipo assim, de me informar, de saber, entendeu? E principalmente, você vai ver um Marco Aurélio muito diferente a partir do dia 1º de janeiro. O que vai ser diferente? O candidato que eu estou vendo aí, primeiro que se o candidato que eu vou votar não ganhar, não tem problema, entendeu? É para prefeito, para vereador. Mas eu sei o plano de governo dos outros também. Eu li, eu me interesso por isso. Como uma pessoa que quer mudar a minha cidade, eu me interesso por isso. Então aí, se não fizer, nós vamos lá para frente da prefeitura para cobrar. Nós vamos orar mais pela vida dele, nós vamos amar mais ele, mas nós vamos orar bem pela vida dele. Senhor, se ele não fizer o que ele está prometendo que vai fazer, que o Senhor desça com um raio na cabeça dele. Entendeu? Como ainda não teve eleição, então a gente pode falar isso. Entendeu? Amém? Amém? Porque tem jeito, tá, gente? Tem jeito de mudar, tem jeito de diminuir o alagamento, tem jeito de melhorar a infraestrutura, tem jeito de melhorar a saúde, tem jeito de melhorar a segurança, tem jeito. É só parar de roubar e começar a fazer o que fala. Entendeu? Então nós vamos cobrar isso daí, amém? Porque nós somos cidadãos e nós queremos ver a nossa cidade, o nosso estado transformado em nome de Jesus. Ok? Amém?
Você está nervoso? Estou não, eu fico empolgado. Eu fico empolgado porque eu sei que nós temos aqui umas 70 pessoas, mais quem está ouvindo aí, 90, que vão votar certo amanhã. Entendeu? E que vão influenciar as outras pessoas a votar certo. Se alguém te falou assim, vou votar em fulano, porque o fulano me prometeu ajudar na reforma da minha casa. Não vota! Não vota. Entendeu? Já está errado o candidato. Ele não pode fazer isso. Ele não pode comprar o seu voto. Amém? Então tá bom. Falando nisso, aproveitando isso, o tema da nossa ministração hoje é confirma, corrige e branco. Quem já votou aqui alguma vez? Levanta a mão. Isso. Então você já viu nossa, muita gente não votou, hein? Se você tem 16 anos e não vai votar porque não tirou o título, você vacilou, hein? Podia estar exercendo o seu direito. Mas confirma, corrige e branco, eles estão lá na urna eletrônica, lá são os 3 botõezinhos mais importantes, né? Porque se você vai confirmar, se você vai corrigir, se você vai votar em branco. E aproveitando que nós temos amanhã as eleições, eu quero fazer uma analogia um pouco sobre isso. E quero conversar um pouco disso com vocês, amém? Quando você quiser falar amém, dar um glória a Deus bem forte, alguma coisa, se ficar muito empolgado, você pode abaixar um pouquinho a máscara e falar, depois botar de novo. Tá bom? Porque tá um saco esse negócio de máscara, mas vai acabar isso em nome de Jesus. Essa segunda onda que está vindo aí, nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Mas continue se cuidando, tá? Pelo amor de Deus. Então, uma das coisas que eu posso confirmar, que eu posso apertar aquele botão verdinho e ter certeza que está acontecendo, é que está acabando, irmão. Nós estamos nos últimos dias. Olha esse texto. Mateus 24, capítulo 24, a partir do verso 3 até o número 15, diz assim: mais tarde Jesus se sentou no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem me mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção, tem até isso na minha Bíblia. Estão entendendo? Você conseguiu ler que está faltando pouca coisa? Principalmente para nós aqui, que o negócio está brigando. Antes não tinha negócio de ciclone, terremoto, já começou a ter uns negocinhos aqui. Já começou a ter uns ventos mais fortes, um ciclone e tal. No resto do mundo tem tudo. Para você ver como é que Deus tem um negócio com o Brasil também. Entendeu? Eu creio nisso, eu creio. Que bom que você tem essa camisa, papai. Entendeu? Eu creio que Deus tem um troço com o Brasil. Sabe por quê? O Brasil não tem terremoto. Entendeu? O Brasil, ainda por mais que você não goste, tem um presidente que ainda é de direita. Entendeu? É meio louco da vida, mas ainda tem os princípios cristãos ainda. Entendeu? Defende a bendita da nossa Amazônia, porque é nossa Amazônia. Amém? Entendeu? Não é do mundo a Amazônia. Entendeu? Entendeu? Igual um presidente aí que está aí nas eleições aí falando aí, um outro presidente de outro país, entendeu? E que você acha que ele é bom demais, entendeu? Leia, de repente você vem e fala para mim, não, porque é melhor às vezes ter um doido do que ter um que parece são, mas que quer tomar aquilo que é nosso. Então se vier para a Amazônia o pau vai quebrar, mano, não tem problema não, entendeu? Sejamos patriotas, mas aí tem isso tudo, então, ou seja, está acabando. Começou a perseguição louca dos cristãos. Vocês sabiam que na China, durante esse tempo de pandemia, eu já falei sobre isso com vocês, na China, as famílias que não negaram ao cristianismo, as famílias que não disseram bem assim, ó, nós não somos cristãos, entendeu? Se elas não negassem o cristianismo, elas iriam perder o auxílio delas. Então o auxílio emergencial que tem aqui, entendeu? Lá também teve um auxílio durante esse tempo. Mas só para quem disser que não é cristão.
Você vê que doideira? Você sabia que tem nego morrendo com força aí por causa do cristianismo? Sabia que aqui do ladinho, aqui, ó, no Chile, aqui, ó, as igrejas começaram a ser queimadas? Só por queimar. Só por queimar. Tem uma igreja que está queimando lá no Chile, lá, e tem uma mulher lá dentro, lá, festejando. O símbolo maior aí do catolicismo, que é o Papa, ele já está ficando doido já. Ele já está falando coisa que não está na Bíblia. Ele está falando coisa que não está ali. Não, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não pode! Então o negócio está acabando. Diga para o seu irmão assim, está acabando. Fala, o cerco está fechando. Fala com ele, o cerco está fechando. Se não ficou claro para você ainda com essa pandemia, irmão, rapaz, alguma coisa tem que ficar claro para você. Que está encerrando. Pode demorar 200 anos. Mas eu acho que não vai demorar isso tudo, não. Eu acho que vai dar tempo do meu filho nascer, né, amor? De repente crescer um pouquinho. Rebeca e Marcelo já casaram, já estão mais tranquilos também. Entendeu? Então adianta aí os processos aí, ó, para ver se dá tempo. Porque pode ser, ó, que daqui a pouco chamou, meu amigo. Chamou uma vez só, tá? Depois vai ter que sofrer para poder subir. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre escatologia, mas chamou, ó, bateu, subiu, acabou. Que vai ter de nego olhando para o lado e ver assim, putz, me avisaram tanto e agora já era. Agora subiu. O negócio é tão sério, eu falei sobre isso, alguns não sabiam, eu achei que eles sabiam. Estava conversando no GD com os meus discípulos, lá nos Estados Unidos, é obrigatório para as empresas aéreas ter um piloto, ou copiloto, ou auxiliar de piloto, que não seja cristão, sabia? Tem que ter um cara que não é cristão. Sabe por quê? Porque eles são países protestantes, então eles creem que quando Jesus arrebatar, vai o quê? O pessoal sumir. Então, para não matar todo mundo que está no avião, tem um cara que não é crente. É sério. Para você ver como é que está acabando e você está aí ainda postando sua foto peladinha na rede social. Entendeu? Ou você que é menino está curtindo foto de que não tem que curtir. Entendeu? Ou você que é casado está achando que está solteiro. Então está acabando, mano. Diferente desse falso evangelho que é pregado aí, que vai tudo melhorar. Tudo é bom. Eu não sou profeta do caos não, tá? Mas a Bíblia ela fala uma outra coisa para mim. A Bíblia ela fala que a chapa vai esquentar. Você ouviu Jesus falando aqui? Ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser perseguido, aí vai ser morto, aí vai ser isso, vai ser aquilo. Nós já começamos uma perseguição velada, sabia? No Brasil. Qual perseguição? Os cristãos, eles têm os princípios dele, amém? Entendeu? Quais são os dois princípios aí que estão batendo muito na tecla ultimamente? Sobre o aborto, principalmente depois que teve esses casos aí, desses estupros aí, e sobre a legalização do casamento homossexual, tal, tudo. Isso já é uma perseguição, porque se você fala que você é contra, porque a palavra diz que é contra, você está violentando alguém, e não é isso não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou só falando daquilo que eu acredito. Então pode ser que eu esteja aqui olhando para algumas pessoas, pode ser que você esteja olhando para uma, que daqui a pouco vai ser preso. Porque falou o que a palavra diz. E eu não tenho problema nenhum, irmão. Nenhum. Está sendo gravado isso daí, está sendo transmitido, nenhum. De falar que eu sou contra aquilo que a palavra é contra. Sabe, eu não vou ficar amaciando o ego de ninguém. Sabe por quê? Porque se eu amaciar demais vocês e falar o que vocês querem ouvir, e falar muitas vezes o que as pessoas querem ouvir, eu não vou para o céu ouvir o que eu quero ouvir. Eu vou ouvir outra coisa, eu vou ouvir a parta. Porque na hora que era para você falar lá de mim, você se envergonhou. E agora eu tenho vergonha de você aqui. É isso que a palavra diz. Então, se você tem vergonha daquilo que a palavra diz, pode ser que esteja acabando e Deus vai ter vergonha de você também, de subir com você. Você imagina Deus olhando para você e falando bem assim, você vai subir não. Por quê? Não, meu senhor, você teve vergonha de mim aí, agora estou com vergonha também de trazer você aqui para perto. Entendeu? Não, Senhor, mas você sabe que eu tinha que estar no meio, né? Você sabe que se eu falasse isso, eu ia sofrer. E o Senhor vai falar bem assim, agora eu tenho vergonha de você, filhinho. Então o negócio está esquentando. Fala com o seu irmão, está esquentando a parada. Mas pastor, tem um monte de texto na Bíblia que fala sobre vitória, sobre alegria, sobre isso. E esse
Perdão, é o privilégio de servir ao Senhor. Sabe por quê? Quando você vive com o Senhor, você passa pela dificuldade, pela luta, pela perseguição, por tudo, mas você passa feliz. Você passa por uma pandemia recebendo bênção. Entendeu? Você passa por um momento difícil glorificando ao Senhor. Você passa até pela morte de alguém louvando ao Senhor, porque o Senhor a recolheu. Está entendendo? Então, Jeremias fala bem assim, ó, Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Sim, isso não é mentira. Mas isso não anula todo o resto da palavra. Isso não faz com que todo o resto da palavra seja anulado e você vai viver só de boa, só de boa, só de boa, só de boa. Vai ter dificuldade. Vai ter uma luta, vai ter um aperto financeiro. Eu e minha esposa, nós enfrentamos dificuldades. Ou numa coisa aqui, ou num negócio ali, tal, aquilo outro. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer isso, tal. Mas nós estamos felizes com aquilo que nós fazemos, porque nós servimos ao Senhor. Então, quando o mundo todo estiver pegando fogo, nós vamos estar até preocupados, mas nós vamos estar andando em cima do fogo. Entendeu? Ou dentro do fogo, mas não se queimando. Então essa é a graça de viver com Jesus, esse é o privilégio, porque as coisas vão dar uma piorada ainda. Você não viu o texto aqui? Você já viu alguma vez a palavra falando alguma coisa que não aconteceu? Está falando aqui, ó, haverá guerras, está havendo umas guerras aí. Haverá briga entre uma nação e outra, tem briga entre nação aí. Ou você acha que não tem briga entre nação? Não tem não? Tem uma briga com a nossa nação agora, que eu acabei de falar. Você acha que não é nada, mas o pessoal está querendo pegar a Amazônia. E não é por causa da mata não, tá? Não é por causa da árvore não. Porque se fosse por causa de árvore, eles tinham preservado as árvores deles também. É por causa dos produtos que tem na Amazônia. Das ervas, dos negócios, pode curar a gente, pode fazer. Por causa do dinheiro. Então você imagina se daqui a pouco um país declara guerra contra o Brasil. E você, assim como eu, que está homem aqui, você é reservista, né, que fala, né? Está na reserva. Eu estou como soldado na reserva. Eu vou ter que me juntar ao Pedro, ao Juan, e nós vamos ter que partir para a guerra. Entendeu? Que Deus me permita eu não fazer isso. Porque eu sou uma negação nesse sentido. Se for para jogar uma bola, fazer uma outra coisa, daqui vai. Entendeu? Aí tem cara que fala bem assim, que não, der a arma na minha mão, você atira em você mesmo. Você acha que você é o bichão, né? Então pode acontecer, ué. Pode acontecer daqui a pouco, tremer o negócio aqui. Tremeu, irmão. Entendeu? Nós estamos debaixo do mangue, sabia? Vila Velha está debaixo de mangue. Tremeu, nós vamos virar Veneza. Entendeu? Vai ficar lindo isso aqui, vai ficar romântico. De repente você nunca teve a oportunidade de levar sua esposa, sua namorada em Veneza, vai ter oportunidade. Eu não estou sendo profeta do caos, eu estou falando o seguinte, eu estou preparado para aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou servindo a um Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, se tremer tudo, a minha casa continua de pé. Entendeu? Porque eu estou firmado na rocha. Estou falando casa física, estou falando da minha casa, o meu corpo, meu tempo, minha família. Amém? E aí, voltando no início, o que você pode fazer nesse tempo, então? Porque o cerco está fechando. Você tem 3 opções. Você pode confirmar, você pode corrigir, ou você pode branco. E eu quero exemplificar alguma delas aqui. Nessa primeira parte, falar sobre o confirma e sobre o corrige. A primeira delas, confirma. Gênesis 5, 23, 24 diz assim: Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Diga comigo assim, ó, porque Deus o levou para junto de si. Então o que aconteceu aqui? Enoque estava na frente da urna. Entenda a analogia, tá? Isso não está na Bíblia não. Ele olhou naquela tela lá, e estava lá escrito lá, ó, viver com Deus a vida toda. E ele achou aquilo ali legal. Ele falou bem assim, eu vou confirmar isso daí para a minha vida. Eu vou confirmar essa atitude. E a consequência dele confirmar viver o tempo todo ao lado de Deus, foi que ele era tão bom, que Deus não queria nem que ele vivesse mais aqui, queria que ele vivesse lá junto com ele. Enoque era muito monstro, mano. Enoque era muito sinistro. Você imagina, o cara era tão fera, que Deus falou bem assim, você está muito bom para ficar embaixo, eu quero que você aqui para cima. Isso são duas coisas. Primeiro, melhore
né? Nós precisamos melhorar, todos nós. E segundo, você não é a última bolacha do pacote, porque se você fosse o melhor, você já estava com Deus. De repente você acha, eu sou o maior crente que existiu na terra. Se você fosse, Deus tinha te levado. Porque você ia estar muito sem o que fazer aqui, entendeu? Porque tem gente que é tão assim. Mas Enoque resolveu confirmar. E ele confirmando isso, ele andou com Deus 365 anos. Então, diga comigo, 365 anos. É muito tempo. De repente você está andando com Deus há 2 anos, está de saco cheio já. Ele andou 365 anos. Você acredita? Com Deus. Andando em comunhão com Deus. Dos 300. E aí, como Deus viu isso, ele pegou e falou bem assim, já que você confirmou viver assim na terra, já que você confirmou a coisa certa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu vou levar você para junto de mim. Eu vou viver com você lá no céu. Amém? A outra questão, corrige. O outro botão, corrige. Lucas 19, 8 e 10 diz assim: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, ele deu uma olhada na tela dele, na vida dele, ele olhou lá na urna lá, e ele falou bem assim: rapaz, está muito ruim isso aqui. Eu já roubei gente, eu sonego isso, tal, faço isso. Corrige uma atitude na tua vida. Quando você corrige algo, você beneficia quem? A você. Você beneficia quem está no seu lado. Você beneficia a sua família. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Quando ele corrigiu a atitude dele, quando ele decidiu ter uma outra atitude e corrigir aquilo que ele fez de errado, a bênção do Senhor, a salvação do Senhor entrou sobre a casa dele. Então, de repente, a salvação do Senhor não entrou sobre a tua casa ainda, porque você precisa corrigir algumas coisas. De repente, aquilo que você espera em Deus, para Deus fazer na tua vida, não foi feito ainda, porque você precisa corrigir algumas coisas. Sabe? Diga comigo assim, ó, não. Diga não. Não é vergonhoso, diga. Assumir um erro. E corrigir. Na verdade, diga. Isso é honroso. Não é feio você falar bem assim, errei, preciso corrigir. Quer ver? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, eu errei. De repente até você engasgou aí para falar agora. Mas qual que é o problema da nossa geração? É a justificação. Justifica. E aí, você fez isso? Não, não fiz. Às vezes a gente bota alguma coisa no grupo aqui, não foi fulano, foi ciclano. Vai passando. E não assume o próprio erro. Então assuma, corrija e vá para frente. Que aí, o que Deus tem para você, Ele vai derramar. Mas por que Deus ainda não te levantou como quem você gostaria de ser? Porque você precisa corrigir áreas na tua vida. Você está entendendo? De repente você não entende porque você não discipula uma pessoa ainda. Mas de repente o seu discipulador não deixa você discipular porque você precisa corrigir áreas na tua vida que você não pode ministrar isso na vida das pessoas. Você não pode ministrar morte na vida de alguém. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Quem não discipula ninguém aqui ainda, levanta a mão, por favor. Isso. Você vai discipular em nome de Jesus, muitas vidas. Entendeu? Pode ser que você não precisa corrigir nada, pode ser que você está esperando só um curso, pode ser que você não tem ninguém ainda. Tem gente, tem, tá? Para discipular, tem. No que não falta, a gente para discipular. Mas você precisa acertar algumas coisas. De repente, você que já é um discipulador, você precisa corrigir algumas coisas. Você está ministrando morte na vida dos seus discípulos. E de repente você acha que não. E de repente você acha que você está só pecando por você, mas você está prejudicando as outras pessoas. Zaqueu estava prejudicando a casa dele. Por tomar atitudes que não condiziam com a palavra de Deus, ele prejudicava aqueles que estavam próximos. Então você como discipulador, como líder de célula que está aqui também, você tem uma responsabilidade muito grande. Você como pai de família, você como filho, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque fazer as coisas certas para que as pessoas que estejam ao seu redor sejam abençoadas também. Amém? Estão me entendendo?
Então isso é muito importante. Não ministre morte na vida das pessoas. O que está acontecendo aí, Marco Aurélio? Está acontecendo que tem discipulador ministrando coisas que ele mesmo está errando. Aí o discípulo dele também erra. Ou a discípula erra também. Porque está repassando aquilo que é morte. Está uma cadeia de pecados. Isso é muito ruim. Ah, mas a Bíblia fala que ia acontecer isso. Mas tem que acontecer um pouco menos aqui. Amém? Fala com o seu irmão assim, vamos corrigir, mano. Vamos acertar aí. E dentro dessas duas opções, dentro do confirma e dentro do corrige, tem duas variáveis, diga, duas variáveis. A variável do confirma primeiro. Lucas 22, 55, 60 diz assim: os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era dos seguidores de Jesus, mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse daí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Pedro tinha um cenário diante dele. Ele tinha uma tela na urna diante dele. E o que estava se passando ali era um cenário de escolha, amém? Amém? E ele podia escolher negar ou não negar a Jesus. Mas se ele não negasse a Jesus, seria preso. Sim, provavelmente sim. Mas ele não iria negar a Jesus. E Pedro resolveu olhar aquilo ali e apertar o botão de confirma para uma atitude que não é correta. Então, de repente, pode ser que você que está aqui, estão se apresentando cenários diante de você. E você tem a escolha de apertar o confirma ou de não apertar o confirma. E você tem confirmado aquilo que não condiz com a palavra de Deus para a tua vida. E de repente você pode dizer bem assim, eu nunca neguei a Jesus. Eu quero dizer que isso é uma mentira, porque acho que todos nós já negamos a Jesus pelo menos uma vez. Quando nós pecamos, nós negamos a Jesus. Nós negamos o sacrifício dele. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, quando se apresenta esse cenário, você tem a opção de não negar e de negar a Jesus. Quais são esses cenários? Num relacionamento, num emprego, numa amizade, num discipulado. Você tem várias formas de negar ou de não negar a Jesus, escolhendo as coisas certas. E o que está acontecendo? Infelizmente a nossa geração ela tem escolhido as coisas erradas. Ela tem visto aquilo que é errado e tem confirmado aquilo que é errado. Por que eu estou falando disso hoje? Para poder aproveitar a questão da eleição para você perceber. Quando você digita o número de um candidato lá, aparece a foto dele, não aparece? Não é verdade isso? Para quem já votou? Quem nunca votou também já viu um videozinho com isso. Quando você digita lá, tá. Não vou falar o número não, né? Que vai que vocês acham que eu estou fazendo campanha. Quando você digita lá, 100, aparece a fotinha do candidato. Ali você tem a opção de confirmar ou de não confirmar. E de repente você está lá na urna, e você já apertou um número de candidato e falou assim, rapaz, será que eu vou votar nesse troço mesmo? Nesse troço no bom sentido, tá? Será que eu vou votar nesse camarada mesmo? Ah, mas o partido dele aqui não dá, né? Então não vou confirmar. Ou de repente você confirma. E aí eu quero voltar lá no texto do início para vocês. A palavra diz que o amor de muitos tem se esfriado. E infelizmente isso tem acontecido. Não aqui na Vida e Paz, porque aqui na Vida e Paz tudo bem, amém? Amém? É para você pegar e ministrar a palavra para alguém, brincadeira, tá? Acontece aqui também. O que é o amor esfriar, Marco Aurélio? O amor esfriar é o temor se esfriar. É você fazer sexo antes do casamento e isso não pesa a sua consciência. É você pedir o auxílio sem dos critérios e não pesar a sua consciência. É você mentir no seu serviço e não pesar a sua consciência. É você começar a namorar com alguém que não é cristão e isso não pesa a sua consciência. É você começar a fazer escolhas que não condizem com a palavra de Deus e isso não pesa a sua consciência. Você perdeu o amor. O seu amor está frio. Você está com frio aqui agora? A gente está com frio, estou percebendo.
Se você está com frio, é bem propício essa palavra para você. É isso daí que está acontecendo com o teu amor. Está se esfriando. Você não tem mais aquele ardor do início. Que ardor? Aquele quando não tinha problema, você vinha ajudar na igreja. Aquele quando não tinha problema, a célula acabava um pouco mais tarde. Mas aí você começou a namorar e você entende que você tem que dar tempo só para o seu namorado ou para a sua namorada. Aí você se casou, aí você entende que o seu casamento se resume a só ficar em casa. Entendeu? De repente, pode ser que alguém até saia da live agora, mas de repente você não veio hoje e está assistindo aí, porque você não quis. Porque é mais confortável ficar no sofá. Mas quando não tinha bendito da live, você saía da tua casa e vinha para cá. Você vinha assistir o culto. Mas sabe o que aconteceu? O amor começou a dar uma gelada. Começou a perder aquele calor do início. Começou a perder, de repente, por ficar muito distante, né? Ter o distanciamento social, você entendeu que o distanciamento também era para Deus também. E o amor de muitos tem se esfriado. E deixa eu falar um negócio para vocês muito importante. A palavra de Deus, ela é imutável. Diga comigo, imutável. Ou seja, vou pegar lá a palavra da pastora mais linda, maravilhosa, que pregou para nós há 2 sábados atrás. A palavra, ela não precisa ser atualizada. Tá? O que está escrito é o que está valendo. Então, se a palavra diz o seguinte: não pode matar, não pode matar. Você está entendendo? Então, aborto é pecado hoje, ontem e vai ser ainda. Se a palavra de Deus diz lá, homem com homem não é certo e mulher com mulher não é certo, vai continuar a ser assim. Vocês estão entendendo? Entendeu? Ah, eu estou deixando de amar quem praticou aborto, eu estou deixando de amar quem é homossexual. Para com esse mimimi. Para com esse negocinho. Porque o que fala que não está amando é o que não ama mesmo. Porque você diz bem assim, você não está amando. E o que você faz por eles? E o que você se posiciona? De repente você não sabe nem que você vai votar amanhã. E você está querendo pagar de Greenpeace aí, de Organização de Direitos Humanos. Alguma coisa. Greenpeace é de floresta, né? É porque eu não lembro outro nome de Organização de Direitos Humanos. Mas a palavra não muda, diga comigo, não muda. Fala comigo, não muda. Tira a máscara e fala, a palavra não muda. Isso. Pode ser que semana que vem você não queira vir na igreja. Entendeu? Porque o pastor falou isso, falou aquilo. Irmão, eu preciso pegar a palavra. Tem muita gente falando coisas que não tem na palavra de Deus aí. Tem muita gente falando coisas para poder enganar você, para poder dizer que é tudo bom. Aí na hora que chegar para ir para o céu, aí vai ser a hora que vai dividir os meninos dos homens. Aí não tem aquele negócio que você não quis falar, porque você queria ficar bem com fulano. É nessa hora que você tem que provar se você é cristão mesmo. É nessa hora que o seu amor por Deus vai valer ou não vai valer. E por que você fala dessas duas coisas só? Porque são coisas que estão no ar aí, entendeu? No ar que eu digo assim, na mídia, tudo. Então as pessoas elas ficam disseminando isso na sua cabeça, na nossa cabeça, até você achar que isso é normal. E isso não é normal. Sabe? Amém? Sabe o que é normal? Sabe o que é normal? Eu orar por uma moça e ela pegar e aceitar o meu pedido, nós nos casarmos, nos planejarmos, depois de um tempo termos um filho, e aí nós vamos ter um filho agora, casados, e homem com mulher, e o meu filho vai ser criado nos caminhos do Senhor. Isso é normal. Isso é o que a palavra diz. Então tem gente exaltando o pecado aí. Ah não, porque ficou grávida antes, não tem problema não, o filho é uma bênção. O filho é uma bênção, mas é pecado e continua sendo. Ah, porque eles se amam. É homem com homem, mas se amam. É mulher com mulher, se amam. Mas a palavra diz que não pode. Não pode, não pode, não pode. Fala, não pode. Isso. Se você não concorda comigo, tem que concordar com a palavra, não é comigo não. E eu vou falar o que sua mãe sempre falou para você. Você não é todo mundo. Sua mãe sempre falou isso. Para você não falou? Já falou um monte de vezes, né, mãe? Posso fazer isso? Você não é. Aí todo mundo vai lá. Você não é todo mundo, meu filho. Entendeu? E hoje na pandemia você pode se vingar. Se sua mãe é mais velha, você pode falar bem assim. Eu posso sair, você falar com sua mãe, não pode.
Mas todo mundo está saindo, mas você não é todo mundo, mãe. Entendeu? Se você não fez isso ainda, faça isso, é muito gostoso. Isso é uma alegria que é para dar uma quebrada aqui que eu vi que vocês ficaram. Ai. Então confirma esse negócio não, gente. Confirma só o que diz na palavra, amém? Outra variável do corrige. Porque tem um corrige certo lá, e tem um corrige que é tarde demais. Como assim tarde demais? Juízes 16, 26 e 30 diz assim: Sansão disse ao jovem servo que guiava pela mão: ponha-me as mãos nas duas colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me mais uma vez, permite-me que um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Sansão corrigiu? Corrigiu? O que ele tinha feito? Corrigiu, mas foi tarde demais. Ele já estava cego, ele tinha perdido os 2 olhos, ele já estava preso, e Deus deu uma graça a Sansão que ele não tinha dado a ninguém ainda, de força, de unção. E Deus falou com ele bem assim: você tem um voto comigo de Nazireu, você não pode cortar o cabelo. E aí ele foi seduzido pela Dalila, e de repente você fala bem assim: mas ele corrigiu no final, ele matou tantos filisteus e tal. Mas Sansão perdeu a vida dele todinha, daquilo que Deus podia fazer na vida dele, porque ele corrigiu tarde demais. Então de repente você fala bem assim: ainda dá tempo de eu corrigir. O tempo de você corrigir o que você está fazendo de errado, alguma coisa, é hoje, é agora. Sabe por quê? Para você não esperar perder os seus 2 olhos. Não estou falando isso fisicamente, tá? Estou falando espiritualmente. De repente você vai esperar perder as suas coisas. De repente você vai esperar passar por uma dor muito grande, para você poder corrigir aquilo que tem de errado. Mas Deus está te dando a oportunidade, para você que está aqui, para você que está na tua casa aí, de corrigir hoje, de acertar hoje. E deixa eu falar um negócio para você: não é feio isso, tá? Quando você escolhe renunciar ao mundo e viver para Deus, você não está desperdiçando a tua vida. Pelo contrário, você está encontrando realmente o que é viver. Quando você diz não para as coisas do mundo e sim para Deus, você não está desperdiçando a sua juventude. Você está encontrando verdadeiramente o que é viver. Viver é isso aqui. Viver é você cantar, é você pular, é você celebrar, ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso é viver. Tem uma música que a gente canta aí: isso é viver. E você canta isso toda vez, mas você não está vivendo. Você não está renunciando. Mas Marco Aurélio, é difícil demais. Entendeu? Pode ser até difícil, mas é o que você precisa fazer. E são pequenas renúncias que mostrarão qual caminho é mais importante para você. De repente tem muitos jovens que chegam para mim, muitos mesmo, e falam: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas quando eu olho para a vida dele, eu não vejo ele renunciando nada, para poder viver isso. Sabe, estou aqui eu e minha esposa, e sábado para nós é dia de Salt. Nós só não vamos vir no Salt quando nós estivermos de férias, ou se o bebê nascer no Salt, né? Pensou? Tem alguém aqui, tal, que o outro, estourou, vai nascer agora. Entendeu? Eu declaro que vai nascer rapidinho, em nome de Jesus, sem sofrimento nenhum. Porque eu não sou muito forte, não, né? Você vai começar a gritar, eu vou começar a chorar também, imagina, que desespero. Aí vai botar ela numa marca e eu na outra, né? Entendeu? Quem está grávida aí, não dá para saber. Brincadeira. Mas isso é uma renúncia, sim. Nossos sábados são para o Salt, são para os jovens, nossos domingos. Mas isso é uma alegria que eu sinto. Eu não tenho nenhum desejo de sábado que vem falar bem assim: queria ir lá no Madeiro, meu amor, não quero ir no Salt hoje não.
Não, porque eu escolhi viver isso daqui, e isso é tão maravilhoso para nós. E de repente você acha que você não consegue, mas eu quero dizer para você que você consegue sim. Você consegue não ceder à carne, sabe? Você consegue ficar em santidade, sabe? Você consegue dizer não às drogas, você consegue dizer não ao sexo antes do casamento, você consegue dizer não a posturas pequenas, de repente curtir uma foto que não é muito legal. E deixa eu falar um negócio para você, você sabe quando não é legal, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? E ele dá aquela cutucada, aquela incomodada. Então quando você vai fazer alguma coisa, você fala bem assim, putz, será que eu faço, será que eu não faço? Quando você pensa, será que eu faço, será que eu não faço? Faz o quê? Não faz. Quando você está na estrada, entendeu? Quem já viajou sabe, e você coloca do lado assim para ultrapassar um carro, e vem um carro lá, na sua cabeça começa a pensar, vou ou não vou, vou ou não vou. Na dúvida você faz o quê? Não vai. Ah, mas se eu for eu vou conseguir. Você pode até conseguir, mas vai tirar aquele fino, vai dar aquela pressão no coração, de repente você não morre de acidente, morre de infarto. Pensou? Passei, dum! Estou declarando isso não, mas estou falando tipo assim, na dúvida, não vá. Com jejum a gente fala isso, porque a gente quer fazer jejum e quer abrir um monte de brecha no jejum, entendeu? Está jejum de quê? Ah, eu estou de jejum de doce, mas pão doce não é doce, né? Pão é pão, né? Entendeu? Está jejum de quê? Ah, estou de jejum de carne. Ah, mas frango não é muita carne assim, né? Uma carne média, né? Entendeu? Então, na dúvida, não faça. Sabe, não exponha o seu corpo na internet. Tanto homem quanto mulher. Rede social não é para isso. Rede social é para você contar coisa boa. É para você postar coisa bonita sobre a tua vida. Entendeu? Seu corpo, sua vida mesmo íntima, é para você compartilhar com a sua esposa, ou com os seus amigos, tal, aquilo outro. Seu corpo é só com a esposa mesmo, com o esposo, tá? Sabe por que senão perde a graça? Você já expôs tanto na internet, que quando o seu marido chegar, ou sua mulher chegar, fala assim, já vi tudo lá na internet já. Já pensou? Falar isso? Pesado, né? Mas é isso. É pesado pra caramba hoje, né? Acharam que eu ia pregar mó motivacional hoje, né? Não tem problema não, eu imaginei que seria pesado. Olha o silêncio que fica. Dá um glória a Deus aí, dá. Isso. E o branco? Falamos do confirma, do corrige e o branco. O branco sempre é ruim, digo o branco. Sempre é ruim. Sempre é o lado ruim. O que representa o branco lá na urna? O branco, você não escolhe ninguém para votar. E deixa eu explicar para vocês uma conta aqui. Se você não entender, confie no teu pastor, por favor. Quando você vota branco e nulo, você não está apenas se abstendo do seu direito. Você está favorecendo o primeiro colocado. Sabia disso? Eu sei que você sabe, mas de repente você esquece. Quando você vota, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ele conta os votos válidos. Ou seja, nós temos 100 votos. Amém? Se você, qual que é a maioria de 100 votos? 51, certo? 51 e o outro vai ter 49. Estou falando entre dois candidatos só, tá? Se você vota branco ou vota nulo, qual a quantidade vai ser de votos? 99, não 100. Entendeu? Então qual que vai ser a maioria? Quem é bom de conta aí? 50. 50 e o outro vai ter 49. Então quando você vota branco ou nulo, você está se abstendo da sua decisão. Você está prejudicando, porque de repente você não quer que o primeiro ganhe. Mas quando você vota em branco, você acha que está prejudicando ele. Pelo contrário, você está ajudando ele. Quando você vota nulo, entendeu? E não se baseie por pesquisas, tá? Pode ser que dê certo a pesquisa, pode ser que não dê. Vote em quem você acha que é certo mesmo. Amém? Amém? Você não gosta de falar disso, né, gente? Gente, deixa eu falar um negócio para você. Nós precisamos de político bom lá, gente. Não adianta a gente querer orar e não ter um cara bom lá para poder ajudar a gente. Nós precisamos de gente lá que a gente tenha acesso para poder cobrar, poder falar. Não é verdade? Entendeu? Nós precisamos de gente que defenda nossos princípios lá, para nos ajudar a viver o que a gente quer viver aqui em Vila Velha, Cariacica, no estado do Espírito Santo. Amém? Amém? Então vamos lá. Mas o branco é sempre ruim. O branco é quando você permite que outras pessoas tomem a decisão por você. De repente você é assim, você deixa que as outras pessoas decidam por você.
E não adianta você falar, meu corpo, minhas regras, se você é influenciado por outras pessoas. Olha o texto, Mateus 14, 6, 11 diz assim: contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados, e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse, quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento que fez diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que levou a sua mãe. Entenda uma coisa, Herodes, ele prendeu João, mas ele entendia e sabia quem João era. Ou seja, ele sabia que ele podia até prender, mas ele não podia mexer com João. Ele não podia cortar a cabeça dele. Mas, seduzido pela filha de Herodias, porque ela dançou lá muito bem e tal, fez uma dança lá, bonita lá, ele pegou e falou o seguinte, eu dou o que você quiser. E aí a mãe dela falou, já que ele vai dar o que quiser, você vai pedir a cabeça de João Batista. Herodes, ele tomou uma atitude influenciado pela filha de Herodias, porque foi seduzido pela mesma. Muitas das vezes suas decisões estão baseadas nos direcionamentos de pessoas que seduzem você. Como assim? A pessoa te abre uma porta, ela se torna seu amigo, ela compreende e aceita o que você faz de errado, e elas enfeitiçam o teu coração. Tudo isso com o propósito de conduzir você a ter atitudes que beneficiem elas e não a você. Eu sei que é muito difícil pregar isso. Está escrito isso daqui. Eu botei porque na hora que Deus estava me falando, eu falei assim, vai ser difícil pregar isso. Sabe por quê? Porque você prefere ouvir pessoas que te enganam e fingem estar com você, do que você ouvir aquelas que te mostram a verdadeira realidade. Sabe, deixa eu falar um negócio para vocês, com todo amor e carinho que eu tenho por vocês, pela igreja, por quem está assistindo. Eu, a pastora Gal, nosso pastor Marco Aurélio, a pastora Cláudia, nós queremos que vocês tenham sucesso, sabia? Nós queremos que vocês sejam bem-sucedidos, que vocês se casem muito bem. Nós queremos que vocês tenham empregos ótimos. Nós queremos que vocês sejam avivalistas dessa geração, amém? Amém? Nós queremos tudo isso para vocês. Mas para você alcançar essas coisas, nós precisamos mostrar a realidade para vocês. E a realidade não é passar a mão na sua cabeça quando você faz alguma coisa de errada. A realidade não é essa. Na quinta-feira, nós tivemos um GD, eu e os meus discípulos, poderoso. Que GD top, foi top. E eu estava falando com eles que eu não posso deixar e passar a mão na cabeça deles quando eles erram alguma coisa. Eu preciso mostrar para eles a realidade, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. Tem que ter muita paciência, irmão. Com os meus discípulos, tem que ter paciência demais até. Entendeu? Amo a vida deles, mas tem que ter paciência demais com o Lucas. Ó, o Antônio está aqui, John. Bom que ele senta bem na frente, joga para a gente poder já. Eu tenho um discípulo que casou com a minha irmã, irmão. Você acha que não tem que ter paciência com isso? Ele está ouvindo aí. Entendeu? Difícil pra caramba. Esse jeito estava agarrando ela lá dentro de casa. Eu falei, ah. Ele falou, mas eu casei. Eu falei, dane-se. Eu ainda quero você na porrada ainda. Faz escondido, pô. Deixa eu acostumar um pouco, né? Aquele dia do beijo, todo mundo, ei, eu. E é meu discípulo, tem que amar aquela vida, aquela alma. Entendeu? Porque aquele negócio que eu falei aqui na ceia, lembra? Você é sensacional, te amo, tá? Aquilo lá é emoção que saiu do meu coração na hora. Entendeu? Depois que eu vi, eu falei, putz, por que eu falei isso? Mas a gente quer mostrar a realidade para vocês. Por isso que a gente prega a palavra de Deus aqui. Por isso que nós tivemos uma mensagem incrível 2 semanas atrás pela nossa pastora, Sola Escritura, vocês lembram? Entendeu? Uma mensagem só da Bíblia. E nós vamos fazer mais assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o nosso livro. É a palavra de Deus. A Bíblia é Deus ali, falando para você o que deve fazer, como deve fazer. Ela te mostra a realidade. Ela te mostra como você vai alcançar o sucesso. Mas para mostrar a realidade, algumas coisas vão doer um pouco. De repente, seu amiguinho, seu coleguinha, aquele que anda junto com você, ele não quer te mostrar a realidade porque ele fica com medo de perder você.
E é difícil mesmo você ter amigos mostrando a realidade, sabia? É muito difícil. Nós temos pouquíssimos amigos. Eu e minha esposa. Não é porque nós somos chatos, não. Pode ser que a gente até seja chato em algumas coisas. Mas é porque quando a pessoa é nosso amigo, ela tem total liberdade para também nos corrigir, para também nos mostrar o que a gente está errando. Mas também nós vamos mostrar a realidade para ela. Então pode ser que seja tudo bem, pode ser que seja tudo mal. Pode ser que precise corrigir um negocinho aqui, um negocinho ali. Pode ser que um dia eu precise chegar nesse cara aqui e falar bem assim, ó, baixa sua bola, mano. Você tá, segura aí. Mas pode ser que um dia eu tenha que fazer bem assim, mano, vai para cima. Você consegue, vai. Amigos são assim. Você vai andar com pessoas assim.